Este é um navio quebra-gelo nuclear russo indo resgatar um navio cargueiro que ficou preso no gelo do Oceano Ártico, na rota do Mar do Norte. Durante o inverno, o gelo cobre quase que completamente o Oceano Ártico, tendo em média 2,5 metros de espessura, mas passando facilmente dos 3 metros. Não é qualquer navio que consegue quebrar esses blocos gigantes de gelo mais altos que uma casa para alcançar essas regiões. E é para isso que foram criados os navios quebra-gelo. Eles servem para resgatar outros navios, abrir canais, fazer patrulha, fazer pesquisa e até mesmo turismo. Um navio de carga padrão possui um bulbo na proa, como vimos no vídeo que fiz sobre isso aqui no canal. Se ele encontrar um bloco de gelo bem espesso, vai bater de frente e não vai quebrar. Para abrir uma rota navegável para eles, existe um tipo especial de navios, chamados de navios quebra-gelo. Eles quebram o gelo basicamente de duas formas. Quando o navio entra em contato de frente com um bloco de gelo, aplica uma força axial sobre ele, ou comprimindo. Isso aumenta as tensões de flexão sobre o gelo. Se essas forças forem grandes o suficiente, ele poderá sofrer uma flexão vertical, ou seja, ele irá se curvar, o que é conhecido por flambagem. Não essa flambagem, essa flambagem. Isso porque, apesar de o gelo ser quebradiço, blocos de gelo extensos possuem um certo grau de comportamento elástico por causa das moléculas de água, similar a uma chapa de metal. Se a força aplicada pelo casco do navio no gelo, no contato frontal, for suficiente para que o gelo se curve mais que o seu limite de elasticidade, ele irá se quebrar. Caso contrário, temos a segunda forma de quebrá-lo, que é deslizar e subir com o navio no bloco de gelo. Com o seu peso, uma enorme força é aplicada para baixo, flexionando o gelo e o quebrando. A força necessária para quebrar um bloco de gelo esmagando de frente é muito maior do que para quebrá-lo com o peso do navio após subir nele. As placas de gelo mais finas são geralmente quebradas esmagando de frente mesmo, mas para as mais espessas, que podem facilmente chegar a 3 metros, ele desliza e sobe para quebrar com um enorme peso. Às vezes o navio precisa dar a ré e subir no gelo algumas vezes até que se quebre. Um navio quebra-gelo possui basicamente 3 características: o formato do casco para subir no gelo e quebrá-lo, um casco reforçado para aguentar os impactos e a força de grande parte do peso do navio concentrada naquela região quando ele sobe nas placas de gelo, e por último, uma grande propulsão para impulsionar o navio nas águas cobertas de gelo. O bulbo de proa, presente nos navios de carga normais, serve para reduzir a resistência das ondas de proa geradas pelo próprio navio. Mas os navios quebra-gelo não possuem esse bulbo, o que não é um problema, pois eles navegam mais lentamente nessas águas do que em outras regiões. A resistência de um bulbo contra o gelo dessas águas só aumentaria a resistência final do navio. Então, o casco deles é construído sem o bulbo e com formatos de proa que podem ser quadrados, que poucos usam, com formato em V, ou mais antigo, ou mais atual e eficiente em forma de colher. Alguns também têm a chamada faca de gelo embaixo do casco para evitar subir muito no gelo e encalhar, além de ajudar a cortá-lo. Essas facas também podem ser vistas na popa, acima dos lemes. Nos quebra-gelos, os ângulos entre o casco da proa e a linha da água devem ser os menores possíveis. Tanto aquele entre a água e a linha que vem da quilha até o bico da proa, quanto o ângulo entre a água e a lateral do casco. Além disso, o bico da proa é geralmente mais arredondado e não estreito como era nos mais antigos. Como a maior parte do gelo fica embaixo da água, com a parte submersa sendo de 3 a 4 vezes a parte acima da água, fica relativamente fácil deslizar e subir em cima dele. O restante do casco tem uma forma que facilita o escoamento dos blocos de gelo quebrados, evitando que fiquem presos nas hélices ou em outras partes do navio. Mas esse formato de casco ótimo para o gelo reduz a sua eficiência hidrodinâmica em mar aberto, o tornando mais suscetível, por exemplo, ao impacto das ondas no fundo do casco. Por isso, muitas vezes, sacrifica-se o design ótimo para o gelo em função da sua operação em mar aberto. Além do formato de casco diferenciado, ele também precisa ser extremamente reforçado. Aqui podemos ver as principais áreas do navio em contato com o gelo que devem ser reforçadas. A proa é a região que sofre com as maiores forças de contato com o gelo, seguida da região acima e abaixo da linha d'água. Além de usar no casco chapas de aço mais grossas que um barco padrão, o aço também deve ser de alta resistência, pois ele se torna mais frágil devido às temperaturas abaixo de zero e às elevadas forças aplicadas, podendo ocorrer fraturas mais facilmente. Isso ocorre principalmente na parte do casco em contato com o ar, acima da linha da água, onde a temperatura é bem mais baixa. A água tem em média uma temperatura de menos 1,8 graus Celsius, já o ar no inverno pode chegar facilmente a menos 25 ou até menos 35. E além disso, o casco também possui parede dupla no fundo e nas laterais, similar a outros tipos de navios, como apresentei no vídeo sobre água de lastro.
Em questão de geração e propulsão, os mais usados são os diesel-elétricos, em que um motor a diesel é acoplado a um gerador, que aciona os propulsores com motores elétricos. Mas existem também os a diesel acoplados aos propulsores mecanicamente, os a gás natural e os nucleares. Ser a diesel ou a gás tecnicamente não limita a potência do navio, então se os nucleares são bem mais caros de se construir, por que a Rússia está investindo tanto neles? Pela autonomia e eficiência. Eles podem ficar mais de 7 anos sem reabastecer combustível, ficando limitados apenas pelo reabastecimento de comida, que dura em torno de 6 meses, mas que pode ser feito por helicóptero ou outra embarcação de apoio. Este navio nuclear Ártica, descomissionado em 2008, ficou 357 dias sem entrar em um porto. Isso é praticamente um ano. Veja só este caso. Se esse navio nuclear russo de 55,2 megawatts fosse movido a diesel, consumiria mais de 100 toneladas de combustível por dia. Mas, como ele é nuclear, consome menos de meio quilo de urânio no pior dia, quebrando gelo de quase 3 metros e com velocidade constante. Isso significa que navios mais potentes podem ser construídos sem carregar um enorme peso de combustível e sem comprometer a autonomia, o que é uma vantagem muito grande considerando a dificuldade de reabastecimento nesse cenário hostil de difícil acesso. E apesar de a construção dos motores e o urânio serem caros, no final das contas o nuclear acaba sendo bem mais econômico. Agora vamos fazer uma comparação para ver como os quebra-gelos são potentes. Esse navio porta-container gigante com 251 mil toneladas de deslocamento carregado, que é o peso dele com carga, possui uma propulsão com potência de 59,36 megawatts e velocidade máxima de 43 km por hora. Esse navio quebra-gelo nuclear da Rússia, o mais potente do mundo atualmente, com um deslocamento de 33.540 toneladas e capaz de quebrar gelo de 3 metros de espessura mantendo velocidade constante, possui 60 megawatts de potência e pode alcançar 41 km por hora. Então, a velocidade dos dois e a potência é praticamente a mesma. A diferença é que o quebra-gelo aplica toda essa força para quebrar o gelo, e o porta-container para transportar toda essa carga. Já esse, um dos maiores quebra-gelo a diesel, possui uma potência de 44,8 megawatts e consegue quebrar gelo de mais de 1,8 metro em movimento e alcançar 33 km por hora. Atualmente existem alguns quebra-gelo com 1 ou 2 propulsores montados no casco da proa, funcionando como propulsor e como picador de gelo. Eles vão picando os blocos de gelo já quebrados para reduzir o atrito no casco. Claro que os propulsores projetados para essa finalidade são muito mais robustos que os normais para aguentar os impactos da hélice no gelo, além de serem mais potentes. Eles são capazes de girar 360 graus em torno do eixo vertical, e por isso são chamados de propulsor azimutal, eliminando também a necessidade de ter leme. Em alguns modelos, o motor fica dentro do barco. Em outros, chamados de azipod, o motor, nesse caso elétrico, fica nessa cápsula externa selada, conectado direto na hélice. Um motor menor é usado para fazer o giro de 360 graus. Essa manobrabilidade é muito importante em momentos que o navio pode ficar quase estagnado, situação em que o leme não tem muita utilidade. Outro sistema que tem uma função similar é o propulsor lateral de proa, aqueles fixos embutidos no casco. Muitos também possuem um sistema de geração de bolhas de ar para lubrificar e reduzir a fricção entre o casco e o gelo. Ar comprimido em baixa pressão é bombeado através de orifícios na parte inferior do casco. Conforme as bolhas sobem ao longo do casco, elas expandem e criam uma forte corrente de ar e água do mar entre o casco e o gelo, afastando os blocos de gelo do casco do navio e reduzindo a fricção. E não pense que é pouco, é muito ar que é bombeado. Na maioria das vezes, esse ar possui temperatura ambiente, mas também pode ser ar quente. Além de reduzir a resistência, ele também serve para evitar a formação de gelo na altura da linha d'água, porque ela se eleva com os borbulhamentos, além de gerar um spray de água que ajuda a derreter o gelo. E se por algum motivo o navio ficar parado em alto mar ou em uma doca, a água ao redor pode congelar e prender o navio. Esse sistema pode ser deixado ligado para evitar isso. Ou depois de congelado, entre 10 a 20 minutos após ligado, o navio já consegue se mover. E como os sistemas dos dois lados do navio são independentes, podem ser utilizados como propulsor lateral. O propulsor de proa pode também ser usado para gerar ondas e empurrar o gelo para longe do casco, substituindo o sistema de geração de bolhas ou aumentando ainda mais esse canal de proteção. Alguns navios de carga usam o conceito de duplação, onde ele navega ao contrário, com a popa para frente. Para fazer isso, ele precisa ter o casco reforçado para aguentar os impactos do gelo, e a popa com o formato para poder quebrar o gelo.
Também deve possuir propulsores azimutais na parte traseira. Com isso, a turbulência gerada pelas hélices faz o mesmo efeito do sistema de bolhas de ar, além de que também vão picando os blocos menores de gelo quebrado. Propulsores normais operando ao contrário também poderiam ser usados, mas a propulsão é projetada ou para puxar, a mais usada, ou para empurrar. Se for usá-la em reverso, não vai ter a mesma eficiência. Por enquanto, esse conceito de duplação só é aplicado em regiões com gelo de 1,5 m a 2 metros. A partir disso, só com os quebra-gelo. A maioria dos navios quebra-gelo operam de frente, mas existe os chamados quebra-gelo oblíquo. São navios com o casco assimétrico que também conseguem quebrar o gelo com o navio na diagonal, ou totalmente de lado. Com isso, ele abre uma passagem em torno de 50 metros de largura, muito maior que os 25 dos quebra-gelo padrão, permitindo assim a passagem de embarcações bem maiores. Um detalhe é que, com ângulo, esse modelo Báltica consegue quebrar gelo com espessura de até 60 centímetros, já de frente e a ré mais de 1 metro. Ele possui 3 propulsores azimutais, como os que vimos há pouco, permitindo ele se deslocar em qualquer direção. E por fim, os equipamentos e maquinários devem ser projetados para operar em temperaturas abaixo de zero, ou serem protegidos para não congelarem. Com o gelo cada vez mais fino nos últimos anos, muitas empresas de transporte estão se interessando em rotas pelo Oceano Ártico. Há 2 grandes rotas. Uma é a passagem do Noroeste, que passa por cima do Canadá e pelo Alasca, ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico. Os Estados Unidos e o Canadá já têm acesso aos 2 oceanos, mas ela também encurta a distância entre a Ásia e a Europa em comparação à passagem do Canal de Suez. A rota entre Yokohama, no Japão, e Rotterdam, na Holanda, o porto mais movimentado da Europa, tem cerca de 20.744 km através do Canal de Suez e 14.000 através da passagem do Noroeste, baixando de 46,7 dias de viagem para apenas 31,5. A outra é a passagem do Nordeste do Ártico, pelo norte da Rússia, a chamada Rota do Mar do Norte. Essa rota reduz em cerca de 40% a distância entre algumas regiões da Ásia e a Europa em comparação à passagem do Canal de Suez. Considerando o mesmo trajeto de antes entre Yokohama e Rotterdam, reduz de 20.744 km pelo Canal de Suez para apenas 12.845 através da Rota do Mar do Norte, baixando de 46,7 dias para 28,9. Essa rota geralmente fica de 8 a 10 meses do ano aberta, mas em fevereiro deste ano, um navio comercial cruzou essa rota no inverno pela primeira vez, com a ajuda de um navio quebra-gelo nuclear russo. Isso aconteceu em grande parte porque no último ano o Ártico alcançou recordes de menor área coberta pelo gelo. Por um lado, isso levou ao maior tempo em que a rota permaneceu aberta ano passado. Por outro lado, serviu como um alerta do aquecimento global. O incidente com o navio Ever Given, que ficou encalhado no Canal de Suez no início deste ano, atraiu ainda mais a atenção para as rotas do Ártico. Soma-se a isso o interesse por cerca de 13% do petróleo e 30% do gás do mundo ainda não descoberto, segundo estimativas do Serviço Geológico dos Estados Unidos, além de minerais como ouro, prata, titânio, grafite e urânio, presentes no fundo do Oceano Ártico. Os interessados são países com litoral no Oceano Ártico, que são os Estados Unidos, o Canadá, a Rússia, a Noruega e a Dinamarca, e até outros que não têm, como a China, o Japão e a Coreia do Sul. Lembrando que, além dos mares de cada país, a maior parte, por enquanto, são águas internacionais. A China, inclusive, apresentou em 2017 os planos de uma Rota da Seda Polar. Já a Rússia tem um plano de ter entre 20% e 30% da sua produção de petróleo oriunda do Ártico até 2050. Não é à toa que a frota de navios quebra-gelo da Rússia é a maior do mundo. Atualmente ela possui 75 deles em operação, sendo 5 nucleares. Ela tem mais que todos os outros países juntos. Claro que a frota inclui até alguns navios da década de 60 e 70, mas todos esses 75 estão em operação. E ela vem aumentando bastante a sua frota nos últimos anos, tendo atualmente 15 em construção, sendo 5 deles nucleares. Os últimos nucleares, conhecidos como Projeto 22220, são os maiores e mais poderosos do mundo atualmente. Possuem potência no eixo de 60 megawatts e são capazes de quebrar gelo de até 3 metros de espessura com velocidade constante de 3,7 km por hora. O primeiro deles foi nomeado Ártica, o mesmo nome daquele nuclear que foi descomissionado em 2008. Eles também estão construindo uma nova classe desses nucleares, muito maior e com 120 megawatts de potência no eixo, o dobro do atual mais poderoso. Ele vai ser 10 vezes mais forte que esse quebra-gelo a diesel, também russo.